Hebreus, capítulo 7. Porque este rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham sido dos lombos de Abraão. Mas aquela cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou aos que tinham promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe daqueles de quem testifica que vive. Por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando saiu ao encontro deste. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e ainda muito mais manifesto, isto é, se a semelhança se levanta outro sacerdote, que não foi feita conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque ele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas estes com juramento daqueles que lhe disse, jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas estes, porque permanece para sempre, têm o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, para sempre aperfeiçoado.